anos, nós estamos falando de até maio de 2015. Se o presidente for o mesmo, tem um compromisso. Se o presidente não for o mesmo, o projeto já vai estar pronto. O Peter, quem conhece, ele sabe que ele não tem essas vaidades, né? Se ele não for o presidente no próximo exercício, o projeto está pronto, a planta está pronta e é só tentar o recurso para fazer. Mas foi uma vitória, o terreno foi uma vitória. E aí cabe um depoimento importante por questão de justiça. Toda essa discussão passou efetivamente pelo presidente. Foi ele que foi atrás, ele que discutiu isso com a prefeitura, discutiu intensamente. Quando a prefeitura colocou os primeiros obstáculos, ele venceu cada um deles, até que chegou a ter o terreno. Nós publicamos, inclusive, no informativo, que o Fluminense perdeu essa oportunidade, uma situação muito melhor, há muitos anos atrás. É verdade. Né? Porque depois de conseguir a área, se conseguir tudo, o Fluminense não quis, o Conselho Deliberativo não quis. Dessa vez não, eu acho que está todo mundo somando na necessidade de se ter o CT. Eu lembro que há anos e anos atrás, há muito tempo, eu já ouvi o meu pai falando isso. Não, o Fluminense perdeu um terreno na Barra da Tijuca e tudo. É verdade. E agora a gente veio a conhecer realmente o assunto. Nós comprovamos isso com foto, inclusive, foi publicado no informativo. A imprensa publicou também. Nós divulgamos também. Aí vocês divulgaram, é verdade. Outro assunto que anda monopolizando as atenções é a questão... Vou fazer as duas perguntas de uma vez. Uma é a questão Maracanã e a outra é a questão Adidas. Todo esse imbróglio envolvendo o Flamengo, envolvendo a negociação em termos de valores, distribuição, enfim, todas aquelas coisas que geram reclamações e mais reclamações dos torcedores. Então, essa questão Maracanã e a questão Adidas. Antes de falar sobre as duas questões, é interessante colocar um preâmbulo. O mercado de futebol é muito competitivo, né? Ele é um mercado de elevada concorrência, tanto de patrocinadores quanto de times de futebol. Então, muitas informações elas não são disponibilizadas para o público porque elas enfraquecem as estratégias de negociação, elas enfraquecem muito. Então, não é bom estrategicamente a gente expor algumas informações. Então, o caso do Maracanã é um caso desse. Quando saiu o edital de licitação, as empresas que estavam buscando ser concessionárias nos procuraram. E a gente fez depois de muito conversar e discutir e ponderar, o Fluminense demonstrou formalmente a intenção de colocar lá todos os seus jogos, os jogos seus de mando, né, se o concessionário a vencer fosse o Odebrecht. Aí muita gente pergunta qual foi a negociação que vocês desenvolveram e tal. Não houve nada demais, demonstramos a intenção e a Odebrecht demonstrou a intenção seguinte: se nós formos os concessionários, nós vamos discutir com o Fluminense uma maneira de conviver com o Maracanã de uma forma que seja muito bom para o Fluminense. Já se chegou a números satisfatórios? Chegamos, mas não podemos abrir porque o mercado ele é de elevada concorrência nisso. Se chegou já é uma boa notícia, né? Já chegamos, mas não podemos ainda divulgar isso. A questão fundamental, mas não chegamos a números do ponto de vista de negociação com o Odebrecht. Nós sabemos quanto vale o Maracanã. Nós chegamos ao número sabendo quanto vale o Maracanã. O Fluminense se antecipou muito nessa discussão quando criou uma gerência de Ariana. Também, na época, quando a gente formalizou a criação disso, muita gente criticou e tal, por não entender esse desenho. Hoje o futebol vive, principalmente no Brasil, e de forma muito especial no Rio de Janeiro, um drama que é a questão do estádio para jogar. A gente vive isso. O Fluminense hoje tem uma carteira que conhece como funciona um estádio, sabe como ele funciona. A gente precisava de ter uma estrutura que cuidasse especificamente desse problema, porque a gente precisava agregar também o conceito do sócio-futebol no estádio, né? Então hoje o Fluminense tem informações e dados suficientes, comparativos com o resto do mundo, do que precisa de um estádio para fazer ele funcionar de forma coerente com os interesses do futebol do Fluminense. Então o Maracanã está nessa fase. A gente hoje tem uma estrutura de informação, tem organização suficiente para discutir essa negociação, que vai acontecer no segundo momento. No próprio edital está muito claro que teriam dois momentos. Teria o primeiro momento, que é quando você define a concessionária, e depois a efetivação disso a partir de um segundo processo de negociação.
Adidas, o presidente levantou a questão quando surgiu no mercado a notícia de que a Adidas fecharia com o Flamengo. Pela rivalidade que existe entre nós e o Flamengo, era natural que o Fluminense pedisse uma rediscussão do contrato que ainda está em vigor. Esse procedimento continua, ele está muito bem encaminhado. O presidente vence em 2014 ou 2015? 2015. 2015, em janeiro de 2015 é o final. Não, ele vence no final de 2015. Final de 2015. Então, esse contrato, a discussão dele está se dando, o próprio presidente está à frente disso, e estamos negociando, o Fluminense está negociando com a Adidas uma compensação, né, por essa perda na imagem da rivalidade. Esse assunto está muito bem encaminhado, a gente não, o compromisso assumido com o próprio mercado, até porque se as coisas derem certo, ótimo, se derem errado, a gente precisa de ter as informações. Mas está caminhando bem, a Adidas está caminhando bem, Maracanã está caminhando bem, são processos que o próprio presidente está conduzindo pessoalmente, né? É ele que está à frente desses processos de negociação, como foi do CT. Os grandes projetos estão sempre entregues ao presidente. Você pode dizer hoje que o Fluminense está profissionalizado, ou o Fluminense funciona como uma empresa, ou o Fluminense ainda precisa... Não, ainda não estamos, ainda falta muita coisa. Falta muita coisa. E aí digo a você um caso pontual que pode demonstrar isso. Nós não temos ainda indicadores. O que nos impede de ter uma coisa fantástica em gestão, que é você remunerar pelo desempenho. A gente tem que chegar nisso. A gente só vai ser profissional, efetivamente, quando a gente remunerar os nossos profissionais. Aí eu volto ao início da nossa discussão, salário alto, salário baixo, se a gente conseguir indicadores para premiar ou para não premiar os nossos gestores. Então nós não somos ainda uma empresa e não estamos profissionalizados. As pessoas às vezes confundem profissionalização com o fato de serem remunerados ou não remunerados. Isso é um erro gritante. Não é? O presidente não é remunerado, eu digo a você que é o melhor profissional que tem no Fluminense hoje. Ele conhece a casa, disputa, negocia. A questão não é a remuneração. Fala que define uma autoridade absurda sobre diversos assuntos. O que define um profissional não é o fato de ele estar remunerado ou não remunerado, é o fato dele ser de fato um profissional. Ser alguém da área que conhece a área com profundidade e trabalha com uma coisa fantástica chamada gestão e indicadores. O grande desafio nosso é montar esse complexo de indicadores para saber, por exemplo, se o nosso jurídico funciona com eficiência ou não, se o nosso futebol é eficiente ou não, apesar do resultado. Será que a gente pode ser campeões com esse custo, ou tem que ser um custo mais alto, ou não podemos ser campeões com um custo mais baixo? Quer dizer, isso é gerência profissional. A gente está um pouco longe disso. Estamos entrando um pouco aí no terreno do planejamento estratégico? Um pouco disso, né? Um pouco disso. O planejamento estratégico tem muito mais a ver com ameaças e oportunidades. Quer dizer, nessa questão, a gente aproveitou bem todas as oportunidades, né? E conseguiu, a gente podia ir mais profundamente um dia, mas a gente conseguiu sobreviver bem a todas as ameaças, né? Porque nós tivemos grandes ameaças nesse projeto. Um deles foi o Engenhão. Você traça um projeto, o Engenhão não era uma maravilha. Eu acho que quando nós perdemos o Engenhão, nós começamos a olhar e dizer o seguinte: não era ruim com ele, pior sem ele, né? A gente está vivendo isso. Hoje eu tive aqui de manhã uma rodada de negociações com a Prefeitura de Macaé para levar os jogos para lá, tem que levar para Volta Redonda, tem que deslocar os jogadores. Então, para quem se lamentava com o Engenhão, achou que não vinha coisa pior, né? E o Engenhão é uma estrutura de estádio fantástica, né? Muita gente, quando fala do Engenhão, fala de Botafogo. Agora ficou evidente que o Botafogo simplesmente era um concessionário ali, né? Cuidava bem da estrutura e tal. Mas fechar o Engenhão foi o último a saber. Eu acho que foi. Talvez não tenha sido o último, né? Eu acho que não foi o último, mas ele, no conjunto, foram os últimos a saber, foram os presidentes dos clubes, isso com certeza. Eu me lembro até que Peter foi chamado no meio de um compromisso para ir para a prefeitura, porque tinham decidido